Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão acompanhando o programa Em Conexão com Deus. Um Deus abençoe especial ao irmão Silas Francisco do Carmo, ao irmão Paulo Henrique, ao irmão José Farias. Um abraço fraternal aí ao pastor Juvenal Francisco do Carmo. Eu sou o irmão Sérgio Melo, sou da cidade de Apucarana e é um prazer estar participando com vocês aqui nesse tema, maneira de um verdadeiro cristão agir. Quero tentar passar para vocês o mais resumidamente possível, para ocupar menos tempo. Então, vamos lá. Eu gostaria de iniciar lendo na carta de Paulo ao Efésios, capítulo 6, no verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Quero trabalhar um pouquinho nessa linha, de ensinamento desse versículo de Efésios, Quero iniciar aqui. Paulo começa estabelecendo que a liderança dos pais dentro do lar é algo justo diante de Deus. Efésios 6, capítulo 6, verso 1. Esse reconhecimento dos pais como sendo os líderes dentro do lar deve levar aos filhos a obedecer aos pais para fortalecer seu argumento, Paulo cita um dos 10 mandamentos: honra ao teu pai e à tua mãe, Efésios 6, verso 2. Com isso, Paulo estabelece uma orientação especial aos filhos, que devem honrar através de atos de obediência, pois essa é a vontade de Deus expressa na Bíblia. Na sequência, Paulo se direciona aos pais, trazendo uma orientação especial a eles. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Esse trecho merece uma boa atenção, pois alguns pais, entendendo erradamente a instrução de Paulo, deixam seus filhos fazer o que quiserem dentro do lar e fora dele, pois não podem provocar a ira deles, entre aspas. Os pais pensam, que lendo isso aqui não pode provocar a ira de seus filhos. Esse daí deixa os filhos soltos. Esse pensamento, porém, está muito longe da verdadeira intenção da orientação de Paulo e tem criado crianças mimadas e sem limites. Mas o que Paulo quis ensinar aqui, então, o que significa provocar a ira? Provocar os filhos a ira. Falta de moderação no relacionamento com os filhos. Muitos pais usam de sua autoridade como pais para exercer um domínio ameaçador, desequilibrado e violento diante do filho, fazendo com que ela seja um fantoche sem sentimento, sem sonho, sem vontades, que deve apenas obedecer a todas as ordens, sem questionar nada. Isso gera conflitos, ira. Um lar, a gente tem que sentar com os nossos filhos, conversar, ver a opinião deles e dar a nossa opinião, ensinando, levando eles ao correto, à palavra de Deus, mas sem deixar marca nenhuma, sem deixar nenhuma ira, porque a função dos pais é conduzir
os filhos ao crescimento em todos os sentidos, humano, espiritual, e não serem dominadores, tirando sobre eles, entendeu? Tiranos sobre eles. Pais tiranos produzirão filhos que sempre serão provocados a viver uma vida cheia de ira. Filho irado, filho brabo, respondão, resmungão. O que não significa provocar os filhos à ira. Temos que ter uma atenção especial também para aqueles pais que, com medo de cometer exageros, preferem não fazer nada ou quase nada na educação de seus filhos. É importante conhecer o caminho do equilíbrio para gerar filhos saudáveis. Por isso é importante saber o que pode ser feito a que não fere o princípio de provocar os seus filhos à ira. Colocar limites. Paulo não está ensinando que os filhos não devem ter limite. Pelo contrário, os limites são importantes quando aplicados de forma correta e justa. Corrigir é função dos pais corrigir, mas essa correção deve sempre ter o objetivo de edificação e nunca de uma punição vazia para extravasar a raiva dos pais. Colocar freios. Filhos criados totalmente soltos, fazendo o que querem e quando querem, são candidatos ao fracasso na vida, pois foram levantados por Deus para atuar como um freio diante dos excessos dos seus filhos. Determinar obrigações. Obedecendo a cada faixa etária do desenvolvimento, os filhos devem ter suas obrigações determinadas pelos pais. Isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento e vai gerar os filhos mais comprometidos com a família, filhos mais comprometidos com a palavra, filhos mais comprometidos com essa mensagem, com o nosso profeta, filho comprometido a levar o verdadeiro ensinamento pessoal à escola, um comportamento cristão à faculdade. Então, determinar obrigações para os seus filhos vai fazer ele brilhar lá fora, e aquelas pessoas lá fora vão ver seu filho um verdadeiro cristão. Então nós pais temos que colocar essas determinações. Nós pais temos que colocar limite aos nossos filhos, corrigir os nossos filhos com moderação, com ensinamento, colocar freios neles na hora certa, na hora correta, determinar obrigações a ele na hora certa. Isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento e vai gerar filhos mais comprometidos com a família e com os melhores objetivos da vida. Filhos criados correto dentro da igreja, certo, dará pessoas boas futuramente, que vai ensinar os seus filhos no futuro da maneira que você cria eles hoje, na palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos do programa Em Conexão com Deus. Deus abençoe ricamente a cada um. Que essas palavras vai ao seu coração e que cada um de nós coloque essas palavras, coloque esse ensinamento de Paulo em nossas vidas aqui. Deus abençoe e até uma próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.